Olá, professora Caroline, me chamo Ana Paula da Cunha Cavalcante, sou da turma N2 Noturno do curso de Odontologia da UDF. Os integrantes do grupo são Ana Paula, Érica, Josiel, Marlon e Marta. E o nosso tema é a epidemiologia da cárie dentária no Brasil ao longo do tempo. Primeiramente, irei falar um pouco sobre a doença cárie. Ela é uma doença crônica e representa um problema de saúde pública mundial. É uma condição limitante, pois as sequelas podem incluir dor e isso resulta na dificuldade de mastigação. Seu agente etiológico é o biofilme dental. Já a bactéria é chamada de Streptococcus mutans. Bom, para que ocorra o processo carioso, é necessária a ação simultânea de 3 fatores: presença de hospedeiro, dieta cariogênica rica em carboidratos e ações de micro-organismos. E assim, ocorre a desmineralização da estrutura dental. Ou seja, a desmineralização só acontece no dente quando se tem uma placa. E ao ingerir carboidratos, eles são convertidos em sacarose, o açúcar que a bactéria tem afinidade. Essas bactérias da flora bucal fazem fermentação e gera um ácido que dissolve os minerais do dente, o cálcio e o fosfato, deixando o pH ácido e assim ocorre a desmineralização. A cárie é uma doença não transmissível, de caráter multifatorial, ou seja, vários aspectos contribuem para sua existência. A renda familiar contribui para o desenvolvimento da cárie, pois muitos brasileiros se alimentam com o que tem na mesa. Muitas vezes não conseguem priorizar alimentos que previnem a cárie, como o ovo, o fígado, o leite. Consequentemente, a falta prolongada desses nutrientes pode levar à alteração da formação dos tecidos bucais. Além disso, muitos bairros carentes não possuem acesso a programas preventivos que fazem uma instrução de higienização bucal e muito menos possuem acesso à água fluoretada. Para a apresentação dos gráficos foram estudados 2 artigos. Foi feita uma pesquisa no livro de Saúde Bucal Coletiva de Victor Gomes Pinto, 7ª edição, juntamente com 2 pesquisas de saúde bucal, SB Brasil dos anos 2000, que foi publicado em 2003, e o SP Brasil 2010. Além disso, utilizamos a aula ministrada pela senhora de instrumentos epidemiológicos, medidas de problemas em saúde bucal, bem como levantamentos brasileiros em saúde bucal. O índice de CPOD é usado pela Organização Mundial de Saúde para avaliar a prevalência de cárie dentária em diversos países, adotando o valor 3 como satisfatório aos 12 anos. A sigla CPOD tem origem nas palavras cariados, perdidos e obturados. E o D indica a unidade de medida, que é o dente. A idade de 12 anos é a referência internacional para o cálculo do índice, por ser uma idade em que a dentição permanente está praticamente completa. Nessa tabela, vemos o valor médio do índice de CPOD menor do que 1,1 aos 12 anos, valor considerado como ideal pela OMS. De início, nos deparamos com esses 2 gráficos, de análise segundo macro-região, apresentando os resultados do ataque de cárie na dentição permanente, na idade de 12 anos, comparando o SP Brasil 2003 com o SP Brasil 2010. O primeiro gráfico demonstra as desigualdades regionais nos componentes dos índices de CPOD aos 12 anos de idade. Nota-se, por exemplo, que a região Norte e Nordeste possuem médias mais altas de dentes cariados e perdidos, quando comparados com as outras regiões brasileiras. Além disso, apresentam os piores índices de CPOD. Já no gráfico 2, mostram as médias e os componentes dos índices de CPOD aos 12 anos de idade também. Assim como o gráfico 1, valores mais altos do índice de CPOD são observados na região Norte e Nordeste, seguido da região Centro-Oeste, onde a região Norte tem uma prevalência menor de dentes cariados em relação a 2003, um percentual maior de dentes obturados e uma diminuição de dentes perdidos. A média geral do Brasil, em relação ao índice de CPOD, caiu de 2,78 para 2,07, sendo a região Sul e Sudeste com os melhores índices de redução, tanto em 2003 quanto em 2010. Agora, iremos abordar o índice de CPOD nas faixas etárias. Observamos que no estudo de 2003 foi abordado o índice de CEOD para a dentição decídua. Nesse aspecto, vemos um aumento no número de dentes obturados,
porém continuam cariados. Já na faixa etária dos 65 a 74 anos, observamos uma alta prevalência de perdidos, sendo assim o componente mais comum na análise gráfica. Já no ano de 2010, os bebês não foram avaliados, mas apesar da queda de dentes cariados, principalmente em adultos e em idosos, o componente que mais permanece em alta é o perdido nessas faixas etárias. Vale destacar também, em ambos os gráficos, que entre as crianças e os adolescentes, o principal problema são as cáries não tratadas, enquanto nos adultos e idosos, a perda dentária surge como o problema mais grave. Agora, iremos falar sobre a distribuição de água fluoretada por região no Brasil, no ano de 2003. A presença de água fluoretada está mais concentrada na região sul e sudeste, ou seja, em municípios de maior porte populacional. Como vimos nos gráficos anteriores, a presença maior do índice de CPOD é nas regiões norte e nordeste. Uma das principais justificativas está nesse gráfico, que mostra o alto índice de não fluoretação das águas. Vale ressaltar que o flúor é um componente importantíssimo para a prevenção de lesão cariosa, associado ao dentifrício. Porém, sem acesso ao saneamento básico e a programas de políticas públicas, essas regiões aumentam a prevalência de cárie. Nesse outro gráfico, olhamos a situação da fluoretação das águas nos anos de 2010 a 2015. Observamos que a região norte e nordeste ainda existe um déficit de fluoretação das águas. Já na região sul e sudeste, apresentam melhores índices de fluoretação com vigilância. Entretanto, no centro-oeste, apresenta um percentual de 54,3% de fluoretação das águas, porém é sem vigilância. Considerações finais. Notamos disparidades entre as regiões brasileiras. No estudo do SP Brasil 2003, notamos os piores índices de CPOD nas regiões norte e nordeste. Assim, observamos um declínio desigual da cárie. Tanto no estudo de 2003 quanto no de 2010, a prevalência de perdidos na faixa etária de 65 a 74 anos foram altas. A fluoretação das águas é um indicador importantíssimo da prevalência de cárie, e isso é observado nas regiões norte e nordeste, que possuem um baixo nível de água fluoretada em seus municípios. Por fim, os valores elevados do índice de cárie indicam hábitos nocivos da população, decorrentes da falta de conhecimento e conscientização, como a alta frequência de ingestão de açúcar e escovação inadequada, e apontam também a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, preventivos e curativos, além da ausência de saneamento básico e políticas públicas. Para finalizar minha apresentação, mostro as referências que foram utilizadas para a elaboração de todo o trabalho.